Graça e paz para você que está aí nos assistindo. E mais um podcast aqui, Mulheres Honradas. Eu quero convidar você já ir compartilhando, curtindo, compartilhando para os amigos, para a família, que hoje nós estamos aqui com mulheres empoderadas no Senhor, mulheres honradas por Deus, que tenho a certeza que tem muito a acrescentar em nossas vidas, troca de experiências, trocas de vitórias, de processos, com vitórias no Senhor Jesus. Então, que você possa ficar aí torcendo, intercedendo por nós, para que possa ser uma conversa, um bate-papo esclarecedor para nós, para mim, para você e para quem está nos assistindo e todas nós aqui da mesa, amém? Sim, amém. Está conosco aqui a nossa querida, minha cunhada e a fisioterapeuta Renata Francisco. Ela está aqui, foi convidada por nós e é uma mulher que eu posso dizer que eu a vi se convertendo ao Senhor Jesus, conhecendo o Senhor Jesus. Amém. Conheci ela o antes e o depois. O antes sempre bela, por fora sempre bela, mas por dentro tinha algo faltando. É verdade. Tinha alguma coisa faltando e ela sempre buscava ajuda. Quem precisa de ajuda, precisa procurar ajuda. Tem que querer ser ajudado. Então, você possa ir compartilhando, curtindo, porque o tema hoje nosso é Mulheres Fortes em Cristo. Que tema é esse, pastora? Mulheres Fortes em Cristo. É porque só o Senhor pode nos fortalecer. Amém. A própria palavra do Senhor é clara para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Poxa, você é muito forte, não. Forte é o Deus que habita em nós. Amém. Maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Então, eu quero já começando aqui pela Renata, minha cunhada, que está sempre na correria, esposa do meu cunhado, irmã do meu marido e serva do Senhor hoje, que eu acompanhei há alguns anos, não que a gente seja velha. Não, de jeito Somos nenhum. jovens, não é verdade? Somos maduras. Experientes. Queria perguntar para você, o teu antes e o teu depois, esse tema Fortalecidas em Cristo. Fortalecidas em Cristo, você tem que estar verdadeiramente em Cristo. Antes você não conhecia esse Deus. Como você se sentia antes? Como você se via hoje? Como você via a vida hoje? Como você vivia a vida tudo antes, e como tudo é hoje para você. Na casa do Senhor, você se converteu, você faz a obra de Deus e Deus ainda tem uma chamada muito grande na tua vida. O que você tem de trocar de experiências para a gente com esse tema Fortalecidas em Cristo? Graça e paz. E tudo começou no Selva, né? Do Selva. Tudo começou no Selva, Quanto né? Foi em 2015. 2015, viu? Somos novinhas. Novinhas, Brotinho. Tem sido uma experiência, assim, a cada dia, né? A gente se fortalece mais e mais em Cristo. Todos os dias a gente passa por experiências, né? E passei por grandes provações. Fui morar fora do Rio, morei em Rio Branco, no Acre, em meio de uma pandemia, com coisas bem sérias acontecendo. Sem te atrapalhar, antes que você conhecer o Senhor, como era a sua vida? A minha vida era trabalho. Só trabalho. Aqui dentro, sentimentalmente falando. Não dava tempo, não tinha tempo. Não tinha Porque tempo. era trabalhar para criar o filho, educar. Tudo bem, você continua trabalhando até hoje, não para. É verdade. Mas a gente quer saber aqui. Mas eu diminui bastante. Experiências, amém. Diminui bastante. Pastor, quer essas experiências assim, fortalecidas em Cristo. O que faz a Renata ser fortalecida em Cristo hoje? A fé. De toda a transformação que aconteceu na minha vida. Conta pra gente. Eu não buscava Cristo, né? Eu era católica, raramente ia na igreja, mas a partir do momento que eu comecei a frequentar, participava do Coral Shekinah, lá em Vista Alegre. Nossa sede. Na sede. Eu ia, quando dava, né? Eu ia para Vista Alegre e a cada dia mais me forcei
Foi aprendendo, aprender a crescendo. estudar um pouquinho. Claro que eu preciso muito mais ainda. Todas nós, né? A cada dia eu sinto a necessidade, eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente precisa diariamente. E às vezes a gente deixa o nosso dia a dia, não dá essa oportunidade, né? A gente tem outras coisas que a gente faz no dia a dia que a gente acaba sobrepondo e deixa um pouquinho de lado, mas a gente tem que ter força de vontade para conseguir passar essas barreiras, né? Ultrapassar essas barreiras. E aí fui para Rio Branco em 2010, fui para Campos, né? Em 2018, em 2019 eu fui para Rio Branco. Só uma pergunta, mais uma vez. Através de quem você conheceu o Senhor Jesus? Ao irmão do pastor. Eu comecei... Que é quem? Seu marido? Meu marido hoje. Tá. Né? Foi uma história longa. Muita oração. Então foi ele que te apresentou Jesus. Foi ele que me apresentou Jesus. E assim, as minhas cunhadas, né? A pastora Adriana, a pastora Regiane, a pastora Vânia. Então, assim, todo não tinha mundo. Como fugir, não tinha né? como fugir, Só não família dava, de não pastores. dava. E aí, a cada dia que passava, eu ia mais, frequentava mais a igreja. E aí, aos pouquinhos, foi acontecendo, né? E aí, quando a gente foi para Rio Branco, a gente largou. Eu larguei, né, entre aspas, filho, mãe, família, todo mundo. Teve que ir, né? Tive que ir. E me vi sozinha lá. E isso me forçou mais ainda a buscar a Deus. Lá eu fui batizada, lá em Rio Branco. Deus foi completando a obra. Foi. E buscando cada vez mais de passar Réveillon na igreja, coisa que eu nunca pensei de fazer, né? E realmente foi... Foi a primeira vez que você passou Réveillon dentro de uma igreja? Foi. Sim. Lindo, né? Foi. Deus faz, e é legal que Deus envia pessoas no nosso caminho, né? Lá na igreja eu conheci uma pessoa lá, e eu vou passar esse podcast para ela lá em Rio Branco. Amém. A Vânia também. E ela, assim, é uma amiga do coração mesmo. Beijo, Vânia. Criou um laço lá, né? Criou mesmo. E ela me acolheu dentro da igreja de uma certa forma. Viu como o relacionamento é importante? Sim. E tudo depende. Gente, pai. Porque o teu pensamento foi o mesmo que o meu. Vai falando. E isso foi fortalecendo mesmo a família dela, o marido. E foi te fortalecendo no Senhor. Sim. A sua intimidade com Deus. Sim. E a gente começou a ir buscando cada vez mais. A gente começou a ir no culto de domingo. Aí a gente já ia pro culto de terça, pro culto de sexta. E começamos já cada vez mais buscando. Daí veio a pandemia. A pandemia foi uma pedra no nosso sapato, né? Que só o mundo inteiro, né? Só os fortes mesmo. E assim, muita oração. Lá no norte teve aquele boom, aquele desespero tão grande. E Deus... Cada vez que passa, ele provava mais a existência dele, com muita fé, muita oração, unidos aqui com o pastor Daniel, com todo mundo. Meu marido pegou a Covid lá, em meio ao boom do norte, que não tinha oxigênio. Nossa. Nós viemos de avião fretado. Muito precário, trabalho. né? E aí, Deus enviou pessoas realmente, nesse momento... para nos ajudar. Eu só posso crer nisso, né? A minha fé eu recebi pessoas lá que eu nunca tinha visto na vida, que colocou no nosso caminho para poder nos ajudar nessa peleja. Você frequentou alguma igreja lá? Sim, eu frequentava. A gente frequentava uma igreja lá, foi onde fui batizada. E você foi para uma cidade estranha, onde não conhecia nada, ninguém, teve que ir. Sim. Ok, teve que largar, não. Você teve que deixar aqui filho, parentes, tudo e tal. Você chegou numa cidade onde você não conhecia nada, não tinha quase recursos, ok? Sim. Você disse para mim que não tinha nem shopping. Shopping era bem pequeno. Imagina uma mulher sem um pequeno. shopping, né? Já começando já daí. E vivendo essa experiência. Na realidade, foi um processo que Deus permitiu para te forjar.
para te moldar e para te fortalecer. Amém. É o tema que nós estamos conversando aqui hoje, mulheres fortalecidas em Cristo. Sim. Então, assim, todo o processo que o Senhor permite nas nossas vidas sempre será para nos fortalecer no Senhor Jesus. Amém. Então, você hoje está aqui nessa mesa, você lembra de anos atrás? Quem é você hoje? Sim. Não, a glória é de Deus. Quem tem que brilhar é o Senhor Jesus. Mas nós somos os instrumentos. Tem instrumento vivo e tem instrumento morto. Nós somos instrumentos vivos, amém? Amém. Então, eu fico feliz de estar com você hoje aqui nesse podcast, porque eu me lembro de algumas vezes que você ficava meio assim, precisando realmente de um abraço, de um acolhimento, de você estar perdida, não conhecia. E eu creio que Deus colocou o Roberto no seu caminho e você no caminho dele, e Deus tem propósito para tudo. E ele te apresentou o Senhor Jesus e você foi ali, caminhando junto com ele, e a sua fé foi sendo fortalecida. Cada dia que você ia à igreja, cada dia que você ia a uma escola bíblica, cada dia que você abria a palavra do Senhor, a sua fé sendo sempre fortalecida no Senhor. E eu te pergunto hoje, para você finalizar essa parte linda desse tema, mulheres fortes em Cristo. O que te faz ser forte em Cristo hoje e agora? A fé. A fé em Cristo realmente é acreditar que com Ele tudo posso. Amém. Amém. Com Ele tudo eu posso. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida da família, como mãe, né? Sim. O meu filho mora em São Paulo, então a gente, que é mãe, né? A gente sofre. Vó, o filho longe, o coração aperta, tem horas que ele pede colo, né? E você tá longe, você não tem muito É que o filho nunca cresce que pra fazer, mãe, de né? jeito verdade, nenhum. é O filho verdade. é sempre o nosso bebê. É verdade. E aí, mas a mãe tá sempre aqui orando, Sim, pedindo, agora você é uma mulher de oração, agradecendo, né? A mãe tá sempre nesse momento. Então, é mãe, a mulher, é tudo, né? Antes de você conhecer o Senhor, eu sei que a gente sempre pede a Deus de alguma maneira. Mas como você pedia a Deus em relação para Deus guardar seu filho? Sua oração era sempre a mesma ou sua oração mudou? Mudou bastante. Mudou, sua oração mudou? Depois que você conheceu o Senhor Jesus, conheceu o poder que o nosso Deus tem, a sua oração mudou em relação a como você deve orar em favor dos seus filhos, da sua família, do seu casamento? Sim, porque a gente tem a gente pede muito. E hoje eu agradeço também muito. Amém. Por tudo que Deus fez na minha vida, por tudo que Deus faz na minha vida e por tudo que Ele ainda vai fazer. Aleluia. Amém. Coisa linda. Louva a Lindo. Deus pela sua vida, cunhada. Amém. E eu creio que a gente tem uma longa caminhada juntos até Jesus voltar. Amém. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O interessante é que você começou a caminhar lá na sede de Vista Alegre, na nossa igreja, e a Luciana também, que está aqui conosco, ela é Luciana Vianney, né? Empresária, muitos anos fez parte da nossa sede lá em Vista Alegre, veio morar aqui no Recreio, uma história longa que nós temos, frequentava a nossa igreja, veio morar aqui no Recreio, e nós tínhamos a promessa de 7 anos atrás de abrir uma igreja aqui nessa região, e o tempo chegou e foi tudo rápido, porque quando chega o tempo de Deus, quando tem o tempo oportuno preparado por Deus, você não faz força. Flui assim, de uma maneira que quando você olha ao teu redor, a sua vida está totalmente transformada. Acontece, ambiente né? transformado. Acontece, claro, você tem que se esforçar. Você tem que estar na posicionada no Senhor, com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus e os seus olhos espirituais atentos. Porque tem pessoas que têm olhos, mas veem, mas não enxergam aquilo que Deus preparou e tem preparado. Não é verdade? E você, Luciana, estava em Vista Alegre, veio morar aqui, e esse tema, Mulheres Fortes em Cristo. Fala pra gente, o que te faz ser forte em Cristo hoje? Não é verdade? Porque todo mundo está sempre passando um processo. Vem uma luta, vem uma vitória. Vem uma luta, vem uma vitória. Sempre assim. Por que o Senhor permite isso? Porque isso é real. Quando nós estamos na tempestade,
Claro, nós agradecemos, mas aí é que a gente busca mesmo. É verdade. A gente busca, a gente clama, e clamar tem tem um significado muito diferente, que clamar significa você gritar. Gritar, gritar. Por quê? Porque você grita para alguém te ouvir. Sim. Então, quando nós clamamos, nós estamos clamando, gritando para Deus nos ouvir. Deus é surdo, não, mas Ele quer o quê? A nossa atitude, a nossa perseverança. A nossa perseverança em oração, a nossa perseverança em atitudes. E você, Luciana, o que você tem para dizer para nós agora nesse podcast Mulheres Fortes em Cristo? Por que você se considera uma mulher forte em Cristo? Sim. Por quê? Graça e paz, irmãs. Eu me sinto forte em Cristo porque desde a minha adolescência, né, eu tive que seguir a minha caminhada meio que sozinha, né? E dentro disso eu tive meus filhos, eu tenho 4 filhos hoje, e eu criei os meus filhos. Antes eu dizia que eu criei meus filhos, que eu criava meus filhos, né, sozinha, que eu criei sozinha, mas ao longo da minha vida eu entendi que a mão do Senhor estava a todo momento sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos. Porque nós sabemos que hoje criar 4 filhos numa geração, né, do século XXI hoje é muito difícil. E graças a Deus eu posso dizer que tudo que Ele poderia fazer por mim, Ele já fez por me dar filhos abençoados. E também voltando em relação à igreja, eu entendi que eu congreguei lá em 2015, se eu não me engano, 2015, 2014. E aí eu vou lá naquele Salmo 139, verso 5, que diz que o Senhor nos cerca por todos os lados. Eu sempre tive dentro do meu coração que eu gostava muito do Seva e que eu não conseguia me identificar com nenhuma igreja, a não ser o Seva. E eu cansei de chamar a Dani, falava, Dani, mesmo eu estando no mundo, eu sempre falava, amiga, vamos lá no Seva, lá você vai amar meus pastores. E aí eu entendi a mão do Senhor, porque Salmo 139 diz que o Senhor nos cerca por todos os lados. Amém. E a mão dele está sobre a nossa vida. Amém. Então eu entendi que se eu fosse à frente, se eu for à frente, ele está lá. Se eu for atrás, ele também está lá. E se eu tentei correr para os lados e a mão dele me cercou. E quando eu tentei pular, a mão dele estava sobre mim. E ele falou o que o Senhor fez. Eu creio que foi de uma forma maravilhosa. Se é lá, porque Deus ele atende os nossos desejos, né? Se é lá que você quer congregar, eu vou trazer eles para cá. Então você orou muito, né? Orou muito. Mas só que era também promessa do Senhor. Bastante. E aí foi bem complicado, porque quando vocês chegaram no recreio, eu estava vindo de uma relação, né, de um casamento, de um relacionamento muito conturbado. E o meu filho tinha uma promessa, né, de Deus, e eu estava no mundo, eu vivia literalmente sem Cristo, mas eu sempre tive temor do Senhor dentro do meu coração, sempre. E o Senhor, ele tem as suas formas, né, de nos resgatar, e do Senhor ninguém escapa. Tem uma frase que eu amo, o Senhor é inescapável, e eu não tive outra opção a não ser me entregar para Ele e viver aquilo que Ele tem para minha vida. E quando eu me posicionei, muitas das vezes, a minha cura veio, ela vem a partir do momento que você dá o primeiro passo, né? Inclusive a mulher do fluxo de sangue, ela deu o primeiro passo. A cura vem quando nós levantamos as nossas mãos, né? Exatamente. E a cura vem quando você se move, né? E a cura ela veio, porque a cura do Senhor ela está disponível a todos e a todo momento. Mas, porém, ela está disponível somente para quem o busca, né? E eu me coloquei, eu me posicionei diante do Senhor. E quando eu me posicionei diante dele, tinha tantas coisas para ele fazer na minha vida que eu nem imaginava, eu nem sabia as coisas que Deus... Estavam tudo travado? Estava tudo travado a minha vida. E o Senhor, ele foi organizando. Calma, gente, também não foi assim. Por quê? Quando a gente se posiciona diante do Senhor, a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, mas não é. É uma ventania que sobe, que nada cai no mesmo lugar. Mas Ele organiza tudo no seu devido lugar. Amém. E quando eu me posicionei, cara, vocês não têm noção o que Deus fez na minha vida. Quer dizer, o que Ele está fazendo. Meu filho tinha uma promessa. Inclusive, essa promessa foi feita a primeira vez que eu pisei no Serva Church, pelo pastor Daniel. E o Senhor disse que levaria o meu filho às maiores nações. E isso ficou dentro de mim, porque eu nunca duvidei daquilo que o Senhor faria, né?
E dentro desse meu relacionamento, que foi um relacionamento tóxico, isso é uma coisa que eu preciso que o Senhor tire de dentro de mim, porque Ele disse, você está acreditando em palavras que saem da boca de um homem? Meu Deus. Muito forte, né? E isso mexe comigo realmente até hoje. E quando eu me posicionei diante do Senhor, o Senhor foi abrindo as portas e tudo que estava atrasado. O meu ministério, em 3 meses, 4 meses, o Senhor derramou azeite na minha cabeça. Fui o ungido da ovelha, né? E o meu filho hoje, para a glória de Deus, ele está na Espanha. Amém, amém. Então, o Senhor... E assim, Mãe de joelho, filho sempre de pé, né, gente? Não tem jeito. É maravilhoso, né? A Bíblia fala lá em Efésios 6, depois de ter revestivos de toda a armadura de Deus, resumindo, depois de ter vencido, você se tornará inabalável. Meu filho casou, olha quanta coisa. Olha só. Meu filho, quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. A minha filha estava há 5 anos para fazer uma cirurgia, minha amiga aqui sabe, que nós já fomos parar no hospital na Tijuca com o olho dela desse tamanho. Ela conseguiu ela tem as lágrimas, né? Assim, ela tem daquilocistite. canais. E ela conseguiu, agora vai operar dia 8 de agosto, as 2 vistas. Meu filho casou, meu outro filho foi para a Espanha. E o Senhor tem contemplado na vida do meu menino de 16 anos, né, que está aí fazendo... Então você pode declarar que os seus filhos são bem-sucedidos. Amém. Pra glória Porque você de é Deus. fortalecido em Cristo. Amém. Não é isso mesmo? E a gente nunca pode, com tudo, né, com todas as adversidades do nosso dia a dia, que a gente nunca deixa a nossa mente obstruir das verdades do Senhor. Porque nós não estamos sozinhos. Nunca. Ele está conosco a todo momento. E hoje você tem uma casa fortalecida no Com Senhor. certeza. Não só ela, o mas Senhor, uma ele casa. ele firmou os meus pés, sabe, numa rocha firme. É um lugar da onde eu nunca mais quero sair. Você é palmeira hoje? Sim. Pega uma volta de pé. Exatamente. Nós somos assim, não é? E é muito lindo o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu só sou gratidão. Hoje eu sou feita de gratidão mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem me proporcionado. Né? Me deu um trabalho novo, gente. E assim, Chuva de bênçãos. chuva de bênçãos. Amém. E tudo isso eu estava perdendo por simplesmente não me posicionar. Não estava ligada, né? Hoje eu sei a quem eu pertenço. Então, hoje eu não tenho mais a minha mente escravizada, porque hoje eu me coloco na posição de filha. Amém. E quando nós somos filhos, a gente, escravos não escravos, eles já sabem o que vão comer hoje, então eles já estão satisfeitos com aquilo. Hoje não, os filhos querem saber o que vai comer na sobremesa, São e livres. o que vai fazer, o que vai comer no jantar. Então Nós hoje eu somos estou livres, desfrutando dessa paternidade do Senhor. Então eu quero me manter posicionada para viver tudo aquilo que Ele tem para minha vida, para viver tudo aquilo que Ele escreveu para mim um dia. Vai fazer Que muito coisa mais, linda, né? Amém. Interessante que essa paternidade que você está aí falando, comentando, essa paternidade que é o nosso Senhor, ele não falha, Não. nos corrige. Os pais colocam os filhos de castigo, né? Mas não deixam de amar. Não. Nosso Deus não é um Deus carrasco, não é verdade? Tem gente que fala, eu não. Não pode isso, não pode aquilo, não. A Bíblia não fala isso. Mas o castigo é para corrigir, né? Exatamente. E a casa do Senhor, além de ser um hospital, é um lugar de refúgio. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém. Então, quando você disse que você ainda não estava ligada ainda no que Deus tinha para você, Não quando fazia você ideia, começou a se não fazia posicionar, ideia, não, mesmo sem força eu vou. Mesmo sem força eu vou. Você que está do outro lado, está sem ânimo de ir à casa do Senhor, está sem força, lute, esforça-te, seja corajosa. Seja corajosa, coloque uma roupa e vá à primeira igreja que estiver perto da sua casa, porque Deus vai falar com você. Se posicionar diante do Senhor, porque mulheres posicionadas no Senhor, o Senhor faz através delas coisas grandiosas, filhos bem-sucedidos, sabe? Espírito de encantamento cai por terra, nenhuma entidade prevalece, arma forjada não prevalece, não adianta. Deus dá sempre ordem aos seus anjos. Mesmo na nossa infidelidade, porque somos falhos, mesmo na nossa infidelidade, o Senhor ele sempre permanece na posição dele de um Deus fiel. Sim. Então, assim, ele está sempre dando ordem aos seus anjos em favor da nossa casa, ao meu respeito, ao teu respeito, Glória a respeito a de Deus. você que está aí do outro lado. Então, que você possa entender nessa conversa aqui que a mulher
forte em Cristo é a mulher posicionada em Cristo. Sem olhar para o lado, para a direita. Ah, irmão olhou para mim assim. Ah, irmão, o pastor não falou comigo, não. É um erro você sair de uma igreja por causa de pessoas. Claro que, infelizmente, nós estamos numa geração que muitos estão deturpando a palavra do Senhor. Sim. Porque o evangelho é simples. Sim. Jesus era simples. Sabe? Então, assim, que nós possamos hoje viver o verdadeiro evangelho. Amém. Eu ainda acredito, e eu creio que vocês também, num povo que vai morar no céu. Eu vou Amém, morar no céu. Jesus. Você vai morar no céu? Claro. Nós vamos morar Glória no a céu e Deus. vamos cantar naquele lindo coral. Então, assim, eu fico muito feliz de conhecer, porque eu te conheço há muitos anos, a sua trajetória, a trajetória da Luciana, sabe? Deus permitiu, deu uma afastadazinha, mas nunca deixou de ser escolhida Amém, do Senhor. Jesus. Quando Deus chama, Ele vai dando corda. Agora vem, vai vir, pode vir. E tá aí, ó, posicionada, cantando o hino da vitória, não Isso- baixando a guarda, Não não é? baixando a guarda. Isso é até um acalento também para as pessoas que oram, né? Por pessoas. Eu tinha a minha amiga que orava muito por ela, e parece que quanto mais a gente ora por essas pessoas, mais distante elas ficam, né? Mas é um acalento, porque a palavra diz que o Senhor nos cerca por todos os lados. Então, fique tranquilo, gente, porque se vocês estiverem orando por alguém, uma hora Vai a mão do acontecer. Senhor vai estar sobre eles, uma hora o Senhor vai. Eu profetizo que a nossa casa, ela não Amém. morrerá no pecado, Amém. que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar aonde eles estiverem. Aleluia. Para a glória de Deus, amém? Amém. Então, para resumir, hoje você é fortalecida no Senhor. Amém. Por quê? Eu sou fortalecida nele porque eu descobri nele a minha fortaleza. Amém. Eu descobri que o Senhor, ele é um pai maravilhoso. E eu descobri nele um pai que eu também nunca tive. Aí, olha E que coisa. hoje eu me deleito E- em tudo, porque eu deito e entrego nas mãos dele aquilo que não me compete. Eu não perco mais o meu sono. Amém. Eu só entrego e deito e vou dormir. Glória porque a eu Deus. sei que aquilo que me compete, eu recebo. E aquilo que não, eu entrego nas mãos dele. Glória a Deus. Gente, o Deus. interessante, eu conheço a Luciana há muitos anos e lembro quando você entrou aqui no SEVA, aqui no Recreio, como estava, o semblante nosso muda. Sim. Sabe, o brilho do Espírito Santo quando nos inunda, não adianta. Você pode estar passando aquela peleja, mas o sorriso está no rosto. Amém. Transborda. Aquele descanso, tendo a certeza de que Deus está no controle. Amém, Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vitória, Glória a pela Deus, amém. superação da sua vida, Amém. que você possa continuar se posicionada, porque muitas coisas o Senhor ainda Deus vai fazer. Amém. Glória Enquanto a você Deus. cuida das coisas de Deus, Ele cuida das sabe? coisas. Enquanto você se preocupa com o reino do Senhor, Ele se preocupa com você. Ah, então quer dizer que se eu não fizer nada para Deus, Deus não vai se preocupar comigo? Não, não é isso. Mas quem quer prioridade tem que priorizar. Amém. Priorize Deus na sua vida, priorize Deus na sua casa, priorize Deus no seu casamento, na vida dos seus filhos, tá? Eu quero também aqui agradecer pela presença da Dani, que é artesã, obreira da nossa igreja, é obreira, é da mídia, é a pastora da igreja. Isso é servir. Amém. Servir não é só usar o microfone. Como a Luciana também, Renata, aqui, todo mundo aqui, nós somos uma equipe. Nós somos do reino. Muita gente está no reino, mas não é do reino. Isso aí. É verdade. Nós somos do reino. Viemos para servir, ganhar almas. O nosso foco aqui é Cristo. Glória a Deus. Ele vai ser sempre Cristo, não é dinheiro. O foco é o Senhor Amém. e almas. Amém. Se você quer conhecer a nossa igreja, com certeza vai aparecer aí para você o endereço da nossa igreja, na sede, aqui no Recreio. Mas agora a gente quer ouvir você, Dani, obreira, líder da mídia, faz tudo na igreja, 220. nos 220. O que te faz ser fortalecida no Senhor Jesus hoje? Para você se falar assim, hoje eu sou forte em Cristo. Embora, mesmo na nossa fraqueza, a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E quando nós falamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. O que hoje, através desse tema, Mulheres Fortes em Cristo, o que você tem a nos dizer nesse finalzinho do nosso podcast? Fala pra gente. Graça e paz. Hoje eu me sinto fortalecida em Cristo porque Cristo me tirou de um lugar, né? Eu servia do outro lado, uma outra religião, eu era um bandista, e o Senhor falou comigo nitidamente: eis que te tiro deste lugar que não te pertence mais. Amém. E é uma voz inconfundível, né? E eu já estava vivendo uma experiência com o Espírito Santo e eu já estava orando para que ele me desse confirmação. E nesse dia foi como se
tudo tivesse congelado, como se tudo tivesse parado, eu vim embora e comecei a entrar realmente num profundo com o Senhor. E a Luciana já tinha me falado, né, de vocês. Eu sou muito feliz por hoje ser da família Seva Church. Quero agradecer ao meu pastor também, que além de ser o meu líder, é meu amigo. E eu falei para ela, esquece isso, porque eu não vou congregar em Vista Alegre. Tô sempre em Vista Alegre. Então, assim, eu achava isso impossível. Toda segunda você tá lá, né? Tô sempre lá. E aí ela falou, vamos lá. Eu falei, impossível, eu não vou congregar em Vista Alegre, eu tô sem carro. Isso é inviável. Tem dia que segunda que eu não vou e você está lá, né? Exatamente. Olha só. E aí, essa semana, por falar nisso, estávamos todos a semana inteira, né? Na igreja. Na igreja, mas é o melhor lugar para se estar. Ah, é. E aí, com isso, a promessa, né, se cumpriu dos 7 anos atrás de vocês terem uma igreja aqui no Recreio. E nós fomos no terceiro culto, porque a igreja inaugurou 18 de junho, nós fomos no primeiro dia de julho. E logo 2 semanas o pastor falou para mim assim, cara, preciso que você faça foto, vídeo. Eu falei, pastor, não. Eu tô com um pé lá, outro pé cá, não me importa. E a primeira vez que a pastora te viu? E quando a pastora me encontrou a primeira vez, ela veio, oi, pastora, tudo bem? Eu falei, não, você é pastora? Você é pastora. Eu falei, não. Porque Deus me mostrou. Mas Deus já tinha mostrado, Deus já tinha falado comigo sobre o meu ministério, né? Sobre tudo que eu venho vivendo, inclusive tudo que a gente está vivendo nesse momento aqui, Deus também já falou ao meu coração, a Luciana sabe, já falei com ela sobre isso. E assim, sou muito feliz pelas conquistas que ela tem recebido, que a gente se conhece há 12 anos, e eu quero dizer para você que quem te feriu não tem o poder de parar a promessa que Deus te contém. Amém. Isso é lindo, né? E aí, somos muito diferentes, eu sou muito razão, ela é muita emoção, né? Mas o Espírito Santo ele tem derramado sobre mim uma emoção que eu não venho sentindo há muito tempo. Hoje eu choro mais, né? Eu tenho tido uma sensibilidade maior, né? E acredito que seja realmente todo um mover de me capacitar, né? De fazer com que as minhas promessas cheguem até a mim. Me sinto fortalecida não somente hoje por estar em Cristo, né? Mas porque eu curei muitas feridas, né? Eu perdoei pessoas que eu achei que eu nunca conseguiria perdoar. Olha o perdão aí novamente. Né? E assim, tenho muitos testemunhos a dar, mas um testemunho que é mais recente é esse, que foi a minha virada mesmo de seguir o Espírito Santo. E hoje eu sou uma pessoa que faço a obra com muito amor. Não me vejo fora desse lugar, dessa igreja, mesmo que Deus me leve a altos lugares, mas aqui sempre vai ser a minha raiz, é onde que eu quero que ela esteja firmada, fincada. Né? Sou disponível porque eu amo primeiramente a Deus, mas porque eu amo a minha liderança, os meus irmãos em Cristo, e eu acho que esse podcast com Mulheres Empoderadas mostra muito o amor de Deus por nós mulheres, não somente por sermos as únicas que podemos gerar uma vida, mas porque até quando ele ressuscitou, ele escolheu uma mulher para que tivesse o primeiro contato com ele, que foi Maria Madalena. Então, eu acredito que Deus ele tem um amor imensurável por nós mulheres, né? E eu acredito que a nossa igreja é muito fortalecida com mulheres de oração. Seva de Vista Alegre tem mulheres fortes de oração. O Recreio tem se formando também através desse ministério, né? E a gente tem exemplos bíblicos que a gente pode seguir de Débora, de Ruth, de Raquel. As heroínas da Bíblia, as heroínas da Nós somos heroínas do Senhor também. Esther. E nós temos uma pastora que é uma líder que está muito presente, né? A todo tempo. A gente sabe da dificuldade de ser pastora, mãe, esposa, agora querer se realizar. E agora vai ser vovó da Aurora. A Aurorinha tá chegando, vai ter um monte de vovó. É verdade. E assim, é muito linda a família, Seva Church Recreio, né? Porque a gente tem o mesmo segmento, o mesmo propósito, o mesmo amor, a mesma busca, assim, aquele trabalho todo. E é lindo o que Deus está fazendo. Amém. Eu sou muito grata a tudo que eu estou vivendo. Amém. E se você tem um sonho no seu coração, algum desejo, não desista, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Amém. Alguém orou por mim um dia, eu creio que essa oração chegou no tempo certo, né? Mas eu sei que alguém orou por mim um dia, assim como eu oro por muitos de vocês, né? E eu creio que a minha casa servirá ao Senhor por completo. Amém. Então não desista do que Deus lhe prometeu. Amém. É a mensagem que eu deixo para você, assim como a gente recebe. Que lindo, acho lindo, porque olha só, eu tenho uma ligação muito forte com ela, né, claro. E vocês duas também. Exatamente. Então, assim, a Vitória
claro, minha cunhada, o nosso próximo, da nossa amiga, nós somos família, irmãs em Cristo. Sim. Então, tem que ser a minha vitória também. Sim. Entendeu? Não tem que ter aquela concorrência. E hoje, o papo aqui é podcast para mulheres. Trocamos experiências, aconselhamentos, definições de algumas coisas. E o Deus tocou no meu coração para dizer para você que está aí, não abra mão das promessas de Deus na sua vida. Amém. Continue buscando o Senhor. Não olhe para o homem, não. Sabe? Se não está se sentindo bem realmente onde você está, fala, Senhor, porque eu vejo, assim, eu nasci num berço evangélico, pessoas que ficam assim de galho em galho, desculpa a expressão, ficam, sabe, vou aqui, vou ali, buscando, sabe, buscando. Peça ao Senhor, Senhor, aonde eu devo ficar, que Deus vai te mostrar. Crie raiz em algum lugar. Quem cria raiz cresce, floresce, dá frutos e bons frutos. E eu creio que você dará bons frutos, mulher. Amém. Não deixe nada te impedir. Deus, você tem promessa. Amém. Se você está viva, Deus tem plano para a tua vida. Você tem plano, você é jovem, solteira, você é adolescente, sonhe. Deus está mandando você voltar a sonhar. Sonhe, porque Deus está no controle. A especialidade desse Deus é realizar sonhos. Amém. Sabia? Eu tinha sonhos que Deus está realizando sonhos, promessas, cumprindo promessas. Ele não falha. Amém. Teu amigo pode falhar, a sua melhor amiga pode falhar, mas o nosso Deus, ele não falha. Amém. E a bondade dele sempre nos seguirá. Amém. A bondade do Senhor sempre te seguirá. Amém. Você que é mulher de Deus, mulher de oração, coluna da sua casa, não temas, que Deus é contigo. Amém. Continue sendo fortalecida no Senhor, dobrando os seus joelhos, clamando ao Senhor. Por mais que os teus olhos carnais estejam vendo tudo o contrário, o vento pode estar soprando o contrário, Deus está no controle. Tem uma passagem que fala sobre Jesus dentro do barco. Sim. E outra passagem que fala quando Jesus está longe, observando os discípulos desesperados dentro de um barco e ele andando por sobre as águas, não é verdade? E os discípulos, eles começam a se desesperar. Sim. Começam a ficar assustados porque Jesus vinha andando por sobre as águas, porque Jesus estava vendo. E Jesus vendo. E Pedro diz assim, eles falam, é um fantasma? Sim. É o desespero nosso, porque às vezes o desespero não consegue a gente enxergar o que está na nossa frente. Sim. A nossa vitória está ali na nossa. Jesus está aí na nossa frente, está aí na tua frente, você não está vendo. Ele está te ouvindo. Aleluia. Ele está te sondando agora o teu coração, sondando a sua família, está te dando livramento aí agora. Glória, nós que estamos aqui profetizando em nome de Jesus sobre a tua vida. Procure um lugar, sabe, crie raízes. Quem cria raiz cresce, e que você venha florescer aonde Deus te plantar. Amém. O interessante é que, voltando essa passagem para encerrar aqui, eu quero dizer para você que numa cena Jesus está dentro do barco, em outra ele está fora do barco. Jesus estando dentro do seu barco ou fora nunca vai afundar. Amém. Mas com Jesus é bem mais fácil. Agora eu vou te falar algo que está ardendo aqui no meu coração, gente, de falar, que quando os discípulos não estavam enxergando nada daquela tempestade, eles não estavam vendo que era Jesus. Eles não estavam conseguindo. Quem ia chegar naquela escuridão, sim, naquelas altas ondas, naquela ventania toda? Quem ia conseguir chegar? Eu não enxergo, já não enxergo direito. O medo faz a gente ficar cego. Sim. O medo nos cega, não deixa o medo te dominar. Porque a Bíblia fala que o Senhor derramou sobre nós o espírito de poder. E o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Nós, mulheres, temos esse compromisso, sim. A mulher ora mais que o homem? Ora mais que o homem. Não que o homem não ore, não que o homem não busque ao Senhor, mas a mulher sempre vai ter uma visão espiritual, a qual a visão é só para ela, não é para o homem. Assim como o homem é o sacerdote da casa, é o anjo, às vezes, da igreja, como os pastores. A Bíblia tem uma passagem que eu sempre falo, até na nossa conversa. Eva, quando estava lá no jardim, a serpente não picou, não mordeu Eva. Sim. Só numa conversinha, sabe, numa lábia, Eva caiu. Então, que você possa estar atenta a quem você está ouvindo, sim, com quem você está se aconselhando, a quem você está buscando socorro. E se você também, pastora, se você se sente fraco, eu acho que você tem que ir naquele princípio, o mais simples,
que é a Bíblia. A palavra. A palavra de Deus. que é a Ela maior profecia. que vai nos mostrar o caminho. Total. Ele vai nos dar as respostas. A boca já- Ele que vai, né? Realmente A Bíblia nos já fala, conduzir. né? A Bíblia já Eu sou fala. o caminho, a verdade e a A vida, Bíblia é a né? boca de Deus. Às vezes tem gente correndo atrás de profeta para lá, para cá. Sim. Nada contra profeta, porque ainda há profeta em Israel. Mas a maior profecia é a palavra de Deus e sempre será a palavra de Deus. E eu tenho certeza que quando você abrir a palavra do Senhor, como a Renata acabou de dizer aqui, Deus vai falar poderosamente em seu coração, vai te responder no que você precisa, vai falar com você. Abra a palavra, eu não sei quanto tempo que tua Bíblia está aí fechada ou aberta no Salmo 91, que você não passa nem mais, que nem a do Abinadab. A arca estava na casa de Abinadab 20 anos e não acontecia mais nada de especial na casa de Abinadab, porque ele já estava no automático, naquele clichê automático, que entra, só levanta a mão, canta e vai embora. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus tem preparado para você. Deus tem novidades de vida para você, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, porque Jesus está às portas. Mulheres honradas acreditam sim que Jesus irá voltar para buscar a sua noiva. Glória a Deus. E nós vamos nos encontrar com ele nos ares e vamos morar com ele nas mansões celestiais. Chegou a hora de você, mulher, se despertar. Você adolescente, você jovem, solteira, viúva, sabe? Deus tem tempo determinado para tudo, para o luto e o tempo de festa. Chega, é tempo de você se levantar, se posicionar, procurar a casa do Senhor, abrir a palavra, como a Renata diz, que Deus vai falar contigo. Há profetas em Israel. Aleluia. Crede nos seus profetas e prosperareis, nos meus profetas e prosperareis. Então é desse jeito. Deus tem falado conosco que aqui poderosamente. Também, né? Ser obediente à voz de Deus. Todas nós que estamos aqui, que eu conheço, uma que conhece o processo da outra. Sim. E ninguém sabe, precisa ficar espalhando, sabe? Tem lugar que você fala, se abre com a pessoa, daqui a pouco a igreja toda está sabendo, ou um grupo enorme de pessoas está sabendo. Nós não. Que você seja uma mulher que vem aqui e ajeita, ó, vou te ajudar a ajeitar aqui, Glória a Deus, aqui, ó, glória a de Deus. princesa ou de rainha, sem Amém. ninguém precisar saber. Glória a Deus. Tempo de posicionamento, tempo de novidade de vida, Amém, tempo Jesus. de você se posicionar Amém. e ir em busca o que Deus prometeu para você. Aleluia. Chuvas de bênçãos caem do céu, Sim. mas atitude, tem coisas que eu e você que vamos precisar fazer. Todas aqui estão na guerra, manuseando a espada. Manuseia a tua espada, mulher. Tenha fé e obediência. Tenha fé, obediência, ser forte, seja corajosa. E não se esqueça, Deus está no barco. Amém. Jesus fala assim, para terminar. Ei, não está vendo que sou eu? E Pedro diz, se és tu, me manda ir ter contigo. Deixa eu ir. Vem, Pedro, Foi vem. ousado, né? Pedro Ousado. foi ousado. Pedro sai do barco, Coisa porque linda. conheceu a voz de Jesus. Aleluia. Ele andou por sobre as águas por um tempo, mas ele andou por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas porque teve o quê? Coragem. Se posicionou, teve atitude e viveu o sobrenatural de Deus. Quem tem atitude em Deus, quem tem coragem no Senhor Jesus, quem confia no Senhor, com certeza canta o hino da vitória. Aleluia. Por um momento ele viu a força do vento, começou a submergir, entre aspas, porque jamais o Senhor vai permitir que você venha submergir, nem eu, nem você, nem a sua casa. Jesus vem, toma a mão de Pedro, levanta, segura a mão de Pedro e entra e volta para o barco, e o barco não afunda. E eu creio que o seu barco não vai afundar. Glória a Deus. E que você possa guardar essa palavra no seu coração e não se esqueça. Mulheres honradas por Deus, são mulheres mais que vencedoras. Amém. Graça e Glória a paz, Deus, que Deus graça e abençoe paz. poderosamente a sua vida e a sua casa. Amém.